Bom dia! Oficialmente ao vivo para estudar o terceiro capítulo do livro de Esther. A gente está fazendo um estudo, tá? Esses dias. Durante essa semana e a próxima, nós vamos estudar os 10 capítulos de Esther juntas. A gente já viu aqui a introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje nós vamos ver o capítulo 3. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que está assistindo a gravação dessa aula, vai me fazer um favor também. Você já vai deixar o like aqui nesse vídeo e caso você não seja inscrito aqui no nosso canal do YouTube, já vai fazer também a sua inscrição, combinado? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo comigo. Bom dia, Rose, Rafinha, Veridiana, bom dia, Vivi, Amanda, Tamires, Renata, Graciele, quem mais tá aqui? Yara, Kátia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo aí pra vocês? Bom dia, Janaína. Ok. A Lu disse que tá tudo certo. Então, bora lá. Vamos seguindo. Coloca aqui pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Porque eu quero explicar pra você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, como que tá funcionando o nosso desafio. Como que funciona aqui o nosso Instagram, todos os conteúdos que eu disponibilizo pra você. E depois que você colocar, se você é novata ou se você é veterana, clica aqui nesse avião pra chamar todas as suas amigas pra virem pra cá, tá? Ah, na descrição eu coloquei capítulo 4. Verdade, mas é o 3. Era uma pegadinha pra ver se vocês estavam atentas, Sandy. Brincadeira. O prof se distraiu. Deixa eu ver aqui. Lu tá aqui a primeira vez. Lua Lima, eu acho que é Lu de Luana. Quem mais tá aqui pela primeira vez? Fala aí pra mim. E você que é aluna veterana, vem me ajudando a receber bem as meninas que estão aqui pela primeira vez. Brena, meu amor, tava morrendo de saudade de você. Ainda bem que você voltou. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Michelle é veterana também. Já conheço, só pela fotinha. Coloca aí pra mim, tá? Novata ou veterana. Escreve aí que eu quero te dar as boas-vindas. Pra você que tá aqui comigo pela primeira vez. Pri, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo uma temporada de estudos ao vivo. Nós estamos estudando juntas o livro de Esther. Essa temporada vai durar 15 dias. A gente começou segunda-feira agora, tá? E nós vamos até a sexta-feira da nossa outra semana. Nossas aulas aqui vão ser ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre 10 e 7 da manhã, ok? Pri, entrei aqui por um acaso, não vou conseguir ver a aula toda. Como que eu faço, né, caso eu queira assistir essa aula toda? E também como que eu faço para ver as aulas que passaram. Cheguei aqui pela primeira vez, vi que você já está no capítulo 3, eu quero ver aula 1 e aula 2. As aulas, tá, estão disponíveis temporariamente no meu canal do YouTube. Pri, por que temporariamente? Porque depois isso aqui vai ficar fechado e vai ser um curso fechado, tá? O que eu tô entregando aqui pra você ao vivo é um curso completo sobre o livro de Esther. Então aproveita enquanto essas aulas estão liberadas. Pri, além dos conteúdos gratuitos, se eu quiser estudar mais com você, além aqui desse estudo de Esther, quais são os outros lugares que eu posso estudar com você? Você estuda comigo aqui no meu Insta, tá? Quem, por exemplo, aqui viu o resumo que eu deixei das duas últimas aulas, já deixei resumo do capítulo 1, resumo do capítulo 2 aqui no feed do Instagram. Você pode ir lá, salvar, compartilhar com suas amigas, mandar para todo mundo, anotar no seu caderninho aí algo que tenha faltado. Então, a gente tem muito conteúdo aqui no Instagram. Tem o nosso canal, que lá tem várias aulas, além dessas de Esther, gratuitas, liberadas para você começar a estudar comigo. E você que quer avançar, Pri, já conheço o conteúdo gratuito, já tô aqui com você tem um tempo, gosto do seu jeito de ensinar a Bíblia e quero avançar. Aí você pode vir para um dos nossos cursos avançados que estão com vagas abertas. A gente tem o mapa do tempo, que é para quem precisa aprender a se organizar de acordo com a vontade de Deus. Não é ser só produtiva, mas é, acima de tudo, você ser fiel com o tempo e com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A gente tem o mapa da fonte, que inclusive é a base por trás de todo o estudo que a gente está fazendo aqui do livro de Esther. Todo esse estudo que eu estou fazendo aqui com você, dentro desse mini curso, né, desse curso aqui de Esther, ele está sendo feito baseado no passo a passo que eu ensino lá dentro do mapa da fonte. A minha intenção aqui com você não é ficar sempre dando a comida pronta na sua boca,
É treinar você para aprender a preparar o seu próprio alimento e também servir outras pessoas. Eu quero que, assim como eu consigo aqui pesquisar, estudar a Bíblia, entender a história, perceber o que está por trás de cada capítulo, de cada versículo aqui do livro de Esté e de outros livros da Bíblia, eu quero treinar você para fazer a mesma coisa. Aí, para isso, você vem ser minha aluna no Mapa da Fonte, certo? Além disso, a gente tem os combos que são super acessíveis, tá? Tem combo da sabedoria, tem o combo da intimidade, tem várias coisas para você já começar a estudar comigo de maneira mais sistemática e organizada. Ok? Dito isso, vamos lá para o capítulo 3 do livro de Esté. Fala para mim se você, vamos fazer aqui, revisar o nosso checklist. Vê se você já tá com seu material, tá? Pega a sua Bíblia. Hoje a gente vai ler alguns versículos fora do livro de Esté, pra gente entender bem direitinho o que está acontecendo aqui no capítulo 3. Então, você vai precisar da sua Bíblia. Pega também, se você puder, o seu caderno, tá? Para você anotar aquilo que de mais importante for ficando. Pri, por que você sempre fala pra gente anotar? Porque como que você vai pegar uma chave que você recebeu aqui e colocar em prática se lá na frente você não lembrar? Então, eu, Pri, sempre que eu sento para ouvir uma aula, para fazer um curso, para ler um livro, eu ando com um caderninho, com algo que eu possa escrever para anotar, tá bom? Aquilo que eu tô lendo. Falando em livro, eu já tinha lido esse livro no Kindle, já tinha começado a ler ele no Kindle, mas chegou aqui ontem e eu quero indicar para você que gosta, tá, da história de Esté, esse livro aqui, ó. Esté na Casa da Pérsia. Depois eu vou deixar a foto e o link dele lá nos stories para ficar mais fácil para você fazer o print e clicar. Tô usando bastante esse livro aqui e também outros comentários da Bíblia nessas aulas que a gente está fazendo aqui juntas sobre o livro de Esté. E tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Falando em compartilhar, você já clicou aqui nesse avião e chamou suas amigas? Coloca aí pra mim. Ok, não ok? Tô fazendo agora, já mandei. Só pra gente lembrar. Ontem no capítulo 2, a gente viu o quê? Que teve um concurso, tá? Pra eleger uma nova rainha. Que esse concurso era focado só em beleza, eles não procuravam caráter. E aí, Esté foi levada pra dentro do palácio. Por orientação de Mardoqueu, não contou que ela era judia, ficou lá quieta, calada, sem revelar a real origem dela, tá? E aí foi escolhida para ser rainha. No final do capítulo, a gente viu que Mardoqueu, ele ouviu uma história, um complô para matar o rei Assuero, contou para a rainha Esté. Ela foi lá, contou para o rei mandou investigar, viu que realmente aquilo era real. E aí ela livrou o rei da morte, certo? Ela e Mardoqueu. Só que a gente viu o quê? Um silêncio diante daquilo que Mardoqueu fez. Nada aconteceu. E aí, aqui no capítulo 3, a história vai começar a afunilar para um momento de decisão, de posicionamento. Assim como na minha história, na sua história, existem momentos que a gente pensa assim, não, Deus não me ama mais, Deus só pode ter me abandonado, esqueceu de mim. E na verdade, são coisas acontecendo para a gente sair da nossa zona de conforto e para a gente crescer, para a gente se posicionar. É isso que vai acontecer aqui no capítulo 3. O que acontece? O rei, no capítulo 3 de Esté, ele fala o seguinte, que além do rei, o rei não reconheceu, ficou em silêncio com relação àquilo que Mardoqueu fez e mais. Começou a subir no poder um outro homem. Antes, os conselheiros do rei eram vários conselheiros, várias pessoas. Eram 7, como a gente viu no capítulo 1. Só que aqui agora, uma única pessoa vai deter o poder. Ele vai ser alguém que vai ficar bem abaixo do poder do rei. Ele diz, olha só, Esté capítulo 3, versículo 1. Depois disto, depois que o rei foi livre da morte por aquilo que Mardoqueu fez, o rei Assuero engrandeceu Amã. Aí eu quero que você grife essa parte agora. Amã, filho de Amedata Agagita. Pri, o que é isso? Não entendo nada que significa. Calma, que já já você vai entender. Aí ele diz o seguinte, e o exaltou
e lhe dê um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele. Continua no versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Havia uma ordem do rei para que todo mundo se inclinasse diante de Amã devido à importância dele. Maior que ele, dentro do reino só existia o rei Assuero. E aí, olha só o que diz no versículo 2. Grifa aí. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, a gente vê aqui que Mordecai ou Mardoqueu, tá? Começou a se posicionar. Ele, até então, aqui no capítulo 1, no capítulo 2, na verdade, que é o que aparece, ninguém sabe que ele é judeu, ninguém sabe a origem dele. Ele é um funcionário do governo e tá ali no canto dele, quieto em silêncio. Algumas vertentes falam que isso era por um ato de covardia, de conformismo, de querer se adequar, de querer ser aceito dentro do governo, ser aceito dentro do reino. E outras pessoas dizem que não, que era por prudência. A real é que a gente não sabe por que Mordecai e Esther, eles não se posicionaram antes. E aqui vem uma pergunta pra gente. Por que justo agora, Mardoqueu, que tinha ficado em silêncio, que não tinha visto problema em Esther ter sido levada para dentro do palácio, ela ter se casado com um gentil, com um homem que não era da linhagem, né, judaica, por que em tudo isso ele ficou calado? E aqui, na hora que Amã sobe ao poder, ele não se prostra. Será que era orgulho? Será que era porque ele tinha ficado com ciúme, chateado, porque o rei não tinha reconhecido ele? Não é nada disso. A resposta está justamente nessa parte que eu pedi para você grifar, tá? Amã o agagita, certo? A gente, para conseguir entender quem era Amã, o que estava acontecendo aí, a gente tem que voltar na história do povo hebreu. Mas antes disso, eu quero pensar aqui uma coisa com você. Nós também falhamos, assim como Amã, assim como Esther. Tem horas que a gente devia ter se posicionado como cristão, a gente devia ter falado para outras pessoas, não só como cristão, mas tipo, olha, isso não é errado. Quando a gente vê pessoas denegrindo a palavra de Deus, a gente teria a oportunidade de falar com sabedoria, com amor, e a gente se cala. E às vezes vem um espírito de culpa, um espírito de acusação na minha mente e na sua mente, dizendo assim, olha, você não é fiel a Deus nisso aqui, então nunca Deus vai te usar. E isso é uma mentira. A gente vai ver exatamente, eu já falei sobre isso na aula de ontem, e a gente precisa repetir hoje. Eu e você, nós também falhamos com Deus e falhamos com seus princípios. E existe chance para a gente se reposicionar. Talvez em alguma área da sua vida, não em todas, você esteja posicionada da maneira errada, vivendo mais de acordo com o que o mundo fala do que de acordo com o que a Bíblia fala. Quer um exemplo? Dentro do seu casamento, você vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está, por exemplo, lá em Efésios 5, que fala que a gente tem que amar e ser submissa ao nosso marido como nós somos a Cristo, ou você vive a ideologia do mundo que fala que a mulher é independente? E lembra o que eu falei ontem, uma coisa é o que a gente fala, outra coisa completamente diferente é o que a gente vive. Existem muitas vezes, e eu me incluo, tá, nisso, a gente conhece a Bíblia, conhece a verdade, sabe o que precisa ser feito, fala sobre isso, mas lá no fundo a gente não obedece. E a gente precisa perceber que o tempo está se afunilando. Cada vez mais, a gente, nós como mulheres cristãs, nós vamos precisar nos posicionar. Ai, Pri, quer dizer que eu vou sair por aí gritando o tempo todo, gritando? Não, posicionamento, gente, ele é muito menos de palavra e muito mais de atitudes. Eu e você, nós fomos chamadas por Deus para refletirmos a glória dele. Para fazer isso, a gente precisa ser parecida com Jesus. Não naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente faz, certo? Então vamos lá ver de onde é que vem essa história, entender por que Mardoqueu ele não se dobrava. Essa palavra aí que fala de Amã, o agagita, quer dizer
que ele era descendente de Agag, um antigo rei dos amalequitas, e esses amalequitas eram um povo inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Deus, desde a época do Êxodo, certo? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Tem toda uma história aí nesse capítulo do que aconteceu. Depois você pode ler ele completo. Mas eu quero ler com você aqui o versículo 14. Êxodo 17, 14, para a gente entender aonde começou toda essa questão entre os amalequitas e entre os judeus, certo? Êxodo 17, 14, ele diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, tá? Porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então aqui, gente, era o próprio Deus dizendo, colocando um decreto, que a memória que os amalequitas precisavam ser apagados. Aí quando a gente vai lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 e 18, aqui Deuteronômio é Moisés, já velho, repetindo para os filhos daqueles que saíram do Egito, porque os que saíram rodaram 40 anos e morreram no deserto. Deuteronômio é a repetição, a reexplicação da lei para essa nova geração. E dentro disso, Moisés relembra o que foi que aconteceu com os amalequitas. Aí abre lá, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e versículo 18. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda de todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Existem inimigos, inclusive o inimigo da nossa alma, ele sempre vai atacar a sua vida, a sua saúde, a sua mente, quando você estiver mais vulnerável. Na batalha espiritual que a gente vive, na guerra espiritual que a gente vive, não existe essa de Satanás olhar e dizer assim: ai, não, vou dar uma trégua, tadinha, ela tá cansadinha, trabalhou muito hoje. Pelo contrário, ele vai usar os nossos momentos mais difíceis, o nosso deserto, o nosso cansaço físico, emocional, a nossa fraqueza espiritual, para vir e atacar. E aqui diz que os amalequitas fizeram isso. Eles viram um povo cansado, eles viram um povo, desfalecido, e eles mataram aqueles que eram os mais fracos, que estavam caminhando no passo lento. Então Deus decretou a extinção desse povo, porque eles eram um povo traiçoeiro, um povo que fizeram mal ao povo de Deus. E Deus, ele tem cuidado com a minha vida e com a sua vida, tá? E aí, por isso, que ele fala sobre essa questão. E aí o tempo passa, né? Israel se consolida como uma nação, começa a crescer, vem a época do juiz, tem toda aquela confusão. O povo ama a Deus, o povo adora ídolos, o povo se volta para Deus, o povo vai passando. Chega a época do profeta Samuel. Samuel unge a Saul como rei. E aí lembra que eu falei ontem para você grifar no capítulo 2. Deixa eu ver aqui qual é o versículo do capítulo 2. Que fala lá de Mardoqueu, do versículo 5 ao 7. Volta lá que tem uma parte importante lá, quando ele diz assim, ó, no versículo 5. Na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Presta atenção. Saul, ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mardoqueu era filho de Quis, era descendente de Quis, da tribo de Benjamim. Então é muito provável que Mardoqueu ele tivesse conexão com a família do rei Saul, ok? E aí Agag é esse inimigo. Só que além dos amalequitas, de Agag especificamente o rei, ser inimigo de todo o povo de Deus, existia uma questão entre as duas famílias, a família de Agag e a família de Saul, que era a mesma família de Mardoqueu. Essa questão ela fica clara lá em 1 Samuel, capítulo 15. Para você entender a guerra toda, eu vou resumir. Não consigo ler aqui o capítulo todo, mas eu vou te resumir. Deus tinha lá no Êxodo decretado que os amalequitas fossem extintos, ok? Quando chegou na época de Saul, Deus chegou para Saul e disse assim: Saul,
seguinte é esse: é hora de cumprir um decreto que eu liberei há séculos e séculos atrás. Eu quero usar a sua vida para fazer o que eu determinei. E aí o que Deus diz para Saul? Ataque os amalequitas, mate tudo, porque era um decreto que eu já tinha dado. E aí, quando Deus diz matar tudo, gente, era tudo. Destruir a cidade, matar boi, matar vaca, matar todo mundo. Só que Saul não fez o que Deus mandou ele fazer. Saul, ele deixou o melhor dos bois, o melhor das ovelhas e o pior. Ele deixou o rei Agag, né? O rei daquele povo vivo. Tava lá no cantinho aprisionado. E aí Samuel, que era o profeta, que era a conexão de Saul com Deus, chega para Saul e diz assim: Saul, o que foi isso? A ordem que Deus me confiou e que eu repassei para você era matar todo mundo. E aí Saul, assim como muitas vezes nós fazemos, ele começou a dar desculpas. Ele disse: não, é porque o povo, né, a autorresponsabilidade de Saul era zero. O povo queria sacrificar a Deus. E aí a gente guardou as ovelhas e os bodes, as coisas para sacrificar. Mas a desculpa de Saul era tão esfarrapada que, se era para sacrifício, por que o rei estava vivo? Então Saul, ele decidiu desobedecer a Deus, tá? Olha só, 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. E aí, gente, é muito fácil você obedecer a Deus naquilo que você gosta, naquilo que você concorda, naquilo que você acha fácil, naquilo que faz sentido para a sua cabeça. Só que a gente precisa prestar atenção numa coisa. Meia obediência é desobediência. Então, se eu digo para o meu filho, por exemplo, Azaf, vai tomar banho, lava o cabelo e passa sabonete. Se ele vai, entra no chuveiro e ele não lava a cabeça e não passa sabonete, ele não tomou banho. Ele só se molhou. Então, muitas vezes, eu e você, nós estamos como Saul. Deus fala uma coisa, né, dá uma ordem clara, uma ordem completa. A gente vai lá, faz a metade, coloca a culpa em outras pessoas eu não fiz tudo isso porque fulano me atrapalhou. Ai, não, Pri, eu não sou mulher sábia porque meu marido me tira do sério. Ai, não, Pri, eu não obedeço a Deus por causa disso, disso, aquilo. A gente vive dando desculpas. E eu sinto dizer para você que quem vive esse tipo de vida colhe uma colheita muito perigosa. Deus, ele lamentou ter colocado Saul como rei. E aí, olha só o que ele diz. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 22, ainda do capítulo 15, tá? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Agora presta atenção no versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O plano de Deus, a ideia de Deus, é que de Saul houvesse um reinado, houvesse uma linhagem, a descendência dele fosse continuar no reinado. Mas por causa da desobediência de Saul, a consequência imediata foi que ele perdeu o reino. Todos os filhos dele foram mortos. Só sobrou um dos netos, aleijado, que Davi foi encontrar muitos anos depois. Então preste atenção. A sua meia obediência a Deus, a palavra diz aqui, é muito claro, não sou eu que estou dizendo. É como o pecado da feitiçaria, é você se rebelar contra Deus. Então a gente precisa prestar atenção. Mas, Pri, como que eu vou saber o que Deus quer de mim? Na Bíblia. Pri, como eu vou entender a vontade de Deus? Como eu vou ouvir? Como eu vou ter discernimento para entender aquilo que Deus espera de mim? Estudando, lendo, mergulhando na Bíblia, como a gente está fazendo aqui.
O que Deus espera de mim e de você não são palavras, não são desculpas, não é uma adoração extravagante, não é uma oferta exagerada. Em primeiro lugar, Deus deseja que a gente obedeça. E presta atenção, quando você é rebelde, quando você se coloca no estado de rebelião, de não concordar com o que Deus fala, de não obedecer à palavra de Deus, a Bíblia diz que é a mesma coisa que você está cometendo pecado de feitiçaria. É a mesma coisa, tem diferença nenhuma de você ir num terreiro e bater tambor para demônio. Zero diferença. Então, muitos lares, presta atenção, muitas casas, muitos casamentos estão destruídos, tá? Porque existem mulheres que no lugar de obedecer a Deus, de serem mulheres sábias, de ouvir a palavra de Deus, decidiram agir como Jezabel, tomar o lugar do marido, tomar o controle daquela casa, fazer as coisas do jeito dela, ser independente. E isso é a mesma coisa que feitiçaria, a mesma coisa que adorar ídolos, tá? Então, assim como Saul, nós não podemos errar. Então, primeira coisa, Saul, ele teve um problema imediato na vida dele. Em pouco tempo, Saul entrou numa batalha, morreu ele, morreu Jonatas e morreram todos os filhos de Saul. Ele colheu com morte. Isso já é ruim? É péssimo. Só que a gente está vendo uma história. Por que a gente foi em 1 Samuel 15? Porque a gente está vendo uma história que aconteceu séculos depois, porque Saul não obedeceu. Saul não eliminou todos os amalequitas. Se ele tivesse eliminado, Amã não estaria vivo. Vocês concordam comigo? Então, aquilo que eu e você, a negligência que nós temos hoje, ela vai refletir por muito tempo depois aqui na terra e também naquilo que a gente vai colher ou deixar de colher no céu. Cada escolha que eu e você nós fazemos é uma escolha que ela tem sido vista lá do céu. E a maneira como a gente vive a nossa vida com Deus aqui, hoje, é como a gente vai viver toda a eternidade. Lembra do que eu falei ontem para você? Jesus, ele está voltando. E assim como Esther se preparou para receber o noivo, eu e você, nós precisamos nos preparar para receber Jesus. Pri, como eu me preparo para receber Jesus? Sendo cheia da unção, buscando a presença de Deus, buscando relacionamento, mas também buscando a santidade, limpando, abrindo o seu coração para ser limpo do pecado, para ser limpo da rebelião, para parar de desobedecer a Deus e deixando o Espírito Santo santificar cada vez mais a sua vida. Vocês entenderam até aqui? Manda aí um foguinho para eu saber que vocês entenderam, para a gente poder avançar. Manda o fogo para eu saber, tá? Então vamos lá. Voltando aqui lá para o livro de Esther. Amã é descendente de Agag e Mardoqueu é descendente dos judeus e também ele é descendente direto da tribo de Benjamim, da família de Saul. Então, Mardoqueu sabia da história, sabia do que estava acontecendo. E Amã provavelmente também sabia. E aí, Mardoqueu, ele decidiu se posicionar. Quando os amigos dele de trabalho, a galera que estava lá perto dele, disse assim, cara, tu tá louco? É uma ordem do rei. Aqui na Pérsia, se você não cumpre a ordem do rei, você vai ser empalado, você vai ser morto. E aí ele disse o seguinte, eu não me curvo porque eu sou judeu. Isso ele queria dizer o quê? Eu sou parte do povo de Deus, eu faço parte de algo maior. Eu e você, a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. Porque muitas vezes, por que a gente vai no pecado? Porque a gente quer fazer aquilo que satisfaz o nosso eu, aquilo que é melhor pra gente, o eu primeiro. Só que quando você para e pensa no todo, você não precisa nem pensar enormemente, tá? Em todo o povo de Deus na face da terra. Pensa aí na sua casa. Tem coisas que você faz hoje e que você poderia parar de fazer pelo bem da sua família. Sabe? Ninguém morre se parar de reclamar. Eu nunca vi dizer assim, ai, fulana de tal morreu, notícia na televisão, morreu por quê? Porque ela tinha um espírito da gritaria e um dia ela decidiu pegar um copo d'água e todas as vezes que ela ia gritar, ela decidiu beber água e parar de gritar. Existem coisas que eu e você, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer, não pensando só em nós mesmas, mas olhando para o todo.
Lá no Novo Testamento, o que Paulo fala? Ele diz que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que se uma parte do corpo fica doente, todo o corpo sofre. O meu pecado, o seu pecado, atrapalha o corpo de Cristo. O meu pecado, o seu pecado, atrapalha a vida de outras pessoas, prejudica. Existem pessoas que estão aqui, vendo ao vivo e vendo gravado, que se portam como pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Era melhor que continuassem em silêncio, sem dizer que vai na igreja, que conhece a Jesus. Porque o testemunho que dá é tão ruim que era melhor não dizer que faz parte do povo de Deus. Existem pessoas também que lá do lado de fora são, top. Marido que do lado de fora é glória a Deus, é aleluia, levanta as mãos e é prestativo. E quando chega dentro de casa, é como a gente diz aqui no Nordeste, um jumento batizado. Existe mulher, e eu já vi, gente, isso pessoalmente, eu já vi um filho chegar para uma mãe e dizer assim: ah, mãe, pelo amor de Deus, para com essa história de que a senhora é crente. A senhora vive na igreja 24 horas, fica lendo a Bíblia, mas toda vez que a senhora vem brigar com a gente senhora fala palavrão, a senhora joga palavra de maldição. Que crente é essa que a senhora é? Que a senhora ora e na hora que se levanta, a senhora tá brigando aqui com todo mundo, tá gritando, tá fazendo confusão, tá maltratando as outras pessoas. Então, a gente precisa parar, eu e você, todo mundo que tá aqui, e prestar atenção. O nosso posicionamento hoje, ele afeta o nosso ambiente agora e pra frente. Eu e você, nós temos o poder de gerar vida, de abençoar, de trazer as pessoas para perto de Jesus, de ser um testemunho vivo daquilo que Jesus é, da transformação que ele faz. Ou a gente pode fazer o contrário. E aí, cabe a mim e a você, a gente precisa decidir. Se a gente vai ser como Mardoqueu, que apesar das falhas, na hora do difícil ele disse: eu vou me posicionar. Eu faço parte de um povo e eu não vou negar a quem eu pertenço. Eu vou ser instrumento de Deus. Ou se você vai ser instrumento de Satanás. Ai, não, Pri, não é assim não. Assim, eu só tô calada, eu só tô aqui quietinha. Mas, gente, em cima do muro é a mesma coisa que você está do lado oposto, ao lado de Jesus. Ou você ama a Cristo, vive com Cristo, obedece a Cristo, ou não, não tem o meio termo, tá? Então, o que foi que ajudou Mardoqueu a se posicionar? A certeza que ele tinha de quem ele era. O que vai ajudar a mim e a você a gente se posicionar, por mais que seja difícil nesse mundo? A certeza de, primeiro, quem eu sou em Deus? Qual é a minha identidade em Deus? Segundo, qual é o povo que eu pertenço, tá? Nós não somos um povo da terra. Eu e você, nós somos peregrinas aqui. A nossa nação, o nosso reino é o reino do céu. E ou você vive de acordo com o reino de Deus, ou você vive de acordo com o reino das trevas. Não tem essa de penumbra. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. E nós precisamos de lembretes constantes de que nós somos parte de algo maior que nós mesmos. Às vezes a gente pensa muito assim: ai, Deus me ama, a graça de Deus é comigo, Jesus morreu por mim. Ei, Jesus morreu por nós. Deus ama a nós. Quando você vai na sala do trono de Deus, apesar de ser no secreto, apesar de ser você e Deus, você não está sozinha. Existe um corpo, existe uma igreja, independente, né, de placa, de tudo, uma igreja que é um corpo só. E eu e você, nós fazemos parte desse corpo. A cultura, né, dos dias de hoje é o quê? Eu primeiro, eu no centro, o que eu quero, o que eu gosto, meu corpo, minhas regras. E a cultura do reino de Deus é o quê? Meu corpo entregue a Deus como sacrifício vivo. Meu corpo usado por Deus para fazer aquilo que Ele quer. É a minha vida, mas eu tomo a minha cruz e eu sigo o meu mestre. A cultura de hoje, ela diz que você tem que fazer o que você sente no seu coração. Seguir as suas emoções, seguir o seu coração. Saul, se ele fosse dos dias de hoje, né, falando com Samuel, ele dizia assim: ai não, Samuel, sabe? É que eu senti no meu coração que eu não devia matar esse rei e eu segui o meu coração. Ei, eu e você, a gente não tá aqui para seguir o nosso sentimento. Nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus. Então, quando você é individualista, quando você foca em você mesmo, você tá deixando de viver
a cultura do reino para viver a cultura da egolatria. O que significa isso, Pri? É a idolatria do eu. É quando você chega para Jesus e diz assim: chega para lá, Jesus, sai do trono, que esse coração aqui é meu. Quem senta nessa cadeira sou eu. Quem comanda a minha vida, quem dá as ordens de tudo aqui sou eu. E aí, como a Brena tá lembrando aqui nos comentários, que fala lá em Jeremias, o nosso coração, ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Ou seja, ele sempre vai arrastar a gente pro pecado, tá? E aí, dito isso, Mardoqueu ele não se dobra. Amã, orgulhoso que ele era, tá? Ele não dá conta quando Mardoqueu não se curva. E aí, a raiva dele, a ira dele era tão grande que ele diz assim: eu não vou matar São Mardoqueu, não. Ele merece a morte. Tem aqui uma lei que diz que ele tinha que se curvar. Ele não se curvou, mas agora que eu sei que ele é judeu, eu vou além, tá? E aí ele vai lá no rei Assuero, convence o rei oferecendo prata, falando de um povo que não obedecia, que era contra as leis de Deus, tá? Só um minutinho, gente. Pronto, acho que deu certo. E aí ele vai lá em Assuero, tá? E ele convence o rei a assinar um decreto de genocídio. Como assim, Pri? Ele convence, tá? O rei Assuero, ele assina, pensa num rei louco que assina um negócio sem nem ver. Ele diz: olha, rei, tem um povo que tá aqui no teu reino que não obedece às tuas leis, que não adora os nossos deuses, que vivem do jeito deles. E esse povo precisa morrer, tá? E aí a senhora diz: interessante. E aí ele diz: e olha, e além disso eu vou te dar do meu bolso. O ódio de Amã era tão grande que ele ofereceu ao rei toneladas e toneladas de prata. E aí esse rei tolo, ele assina sem ele nem enxergar. Ele vai e assina essa sentença. E quantas vezes nós somos como Assuero? A gente pega as coisas como certas sem avaliar, sem examinar, sem perceber. Quantas vezes, gente, já chegou gente no meu direct atirando um monte de pedra, dizendo um monte de coisa, sendo que a pessoa não me seguiu não tem nem um mês, nunca assistiu uma aula, nunca viu um post, e tá lá. As redes sociais, eu percebo que elas criaram ainda mais essa ideia de que você pode ir, né, na rede social do outro, xingar, dizer tudo que você acha, e que as pessoas, tá, precisam ouvir a sua opinião. Então, Assuero, ele foi esse tipo de pessoa que ele não pensou antes de assinar, antes de dar um decreto. E muitas vezes eu e você, nós também não pensamos, não refletimos nas decisões que nós tomamos. A gente precisa aprender com o erro desse rei, que nós não podemos ser assim. Só que a batalha que a gente está vendo aqui é a batalha dos amalequitas contra os judeus. Pri, muito legal, tá? Muito interessante, mas vamos fazer o seguinte: isso não tem a ver comigo. Era lá em Esther, era lá naquela época. Eu aprendi aqui as lições, mas eu não tô dentro dessa batalha. Isso é um engano, porque a batalha, ela não começou entre os amalequitas e entre os judeus. A batalha, aquilo que estava acontecendo lá na época de Esther, aquilo que aconteceu na época de Jesus, na época de Moisés e que acontece hoje, é uma batalha que começou no Gênesis. Como assim, Pri? Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, tá? A partir do versículo 14. Bora lá. Gênesis 3, a partir do versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Versículo 15, presta atenção, tá? Deixa eu fixar aqui para quem não pegou. Tô lendo Gênesis capítulo 3. Tô agora no 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá ao calcanhar. Então, a guerra, aquilo que nós vivemos, não foi originado hoje.
foi originado lá no Jardim do Éden. E eu achei uma citação aqui que eu anotei para falar para vocês. Quando nós entendemos a natureza do conflito, ficamos mais atentas e mais prontas a resistir no dia mau. Qual é o meu problema e o seu problema? É que a gente acha que reino espiritual é para quem é pastor, para quem é irmã de oração, que batalha espiritual é para pessoas específicas, chamadas por Deus, que colocaram ali a armadura de Deus, e que a gente não tem nada a ver com isso. Se eu não quiser me envolver, eu não vou ser atingida. E, gente, isso é a maior mentira de todos os tempos. Quer você acredite ou não, a batalha está acontecendo. Os anjos e os demônios, eles estão lutando um contra o outro. A batalha de Satanás é para conquistar o nosso coração e a nossa mente. E ele faz de tudo para fazer isso. Se você não tem um entendimento claro disso, aqui nessa aula eu não consigo explicar tudo para você, mas eu recomendo que você estude Efésios capítulo 6. É um ótimo começo para você começar a estudar sobre batalha espiritual. Inclusive, eu já fiz uma série de aulas sobre Efésios capítulo 6, falando item por item da armadura de Deus. E essas aulas, elas estão disponíveis para as alunas para quem é aluno da imersão Quebrando as Maldições Familiares, você tem essas aulas lá dentro do seu curso, tá? Você que é aluna dessa imersão, lembra que tá lá para depois você estudar. Não dá tempo eu explicar tudo aqui para você de Efésios, mas só uma coisa para você lembrar, o que Paulo diz? A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades do ar. Então, essa guerra, ela existe. E quanto mais você tiver consciência, quanto mais você entender do reino espiritual, conseguir ler o reino espiritual, mais você vai aprender a se posicionar corretamente. Porque qual é o nosso problema? A gente coloca a culpa no diabo de coisas que nós plantamos. Eu como errado, eu como o que eu não devo, e aí eu fico acima do peso, eu digo assim, isso só pode ser Satanás contra mim. Não é, gente. Fomos nós mesmos que plantamos a semente errada, certo? A gente culpa Satanás pelo que ele não fez e a gente deixa brechas abertas em lugares que ele está realmente agindo. A gente deixa a nossa casa desprotegida, o nosso coração aberto, a nossa mente. Você precisa entender a origem dessa batalha. Mas não só isso. O final da batalha já está também escrito. A serpente, ela vem buscando uma forma de matar e de impedir o nascimento do Messias desde que houve a promessa, tá? Lá, a promessa não, a sentença, né? Lá em Gênesis. Foi assim quando ele tentou matar José, jogado no poço, achando que José era o Messias. Foi assim com Moisés. Tanto que o nome Moisés no hebraico parece muito com Messias, aquele que é tirado das águas. E na época de Moisés foi decretado a morte de todos os primogênitos, de todos os homens. Foi assim quando Jesus nasceu. E a perseguição, ela dura até hoje. Satanás, a Bíblia diz que ele veio o quê? Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. A estratégia dele é a mesma, na minha vida e na sua vida. Agora, cabe a mim a você fazer o quê? Como Mardoqueu. Ter consciência do que está acontecendo ao redor e se posicionar. Quando você se cala, quando você diz que não vai se envolver na batalha, isso é uma decisão, isso é um posicionamento. Um posicionamento omisso e negligente, mas é. E aí a gente precisa entender que de cada decisão que a gente toma, a gente vai colher. A gente pode se posicionar como Mardoqueu, que disse assim, cara, pode ser que eu vá ser morto? Pode, mas eu não posso mais ficar calado. Ou a gente pode ser como Saul. Ai, não, vou obedecer aqui só na metade, tá? Vou ser negligente, vou fazer só uma parte. Só que você precisa entender que independente da sua decisão, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aí eu quero ler para você uma parte que está aqui nesse livro, quando ele está falando sobre o capítulo 3, ó. Esther na casa da Pérsia, ele vai dizer o seguinte: lembrar da figura mais ampla na história da humanidade nos será útil. Lembrar que a nossa vida é acerca de mais do que a nossa vida. É acerca de um povo a quem pertencemos.
é acerca de um Salvador que triunfa em nome desse povo e que nos comprou para ser dele. A história de Esté, gente, é a história de Jesus, tá? E aí o autor continua. É útil demais lembrarmos que, no final das contas, os sofrimentos do povo de Deus dizem respeito a algo maior do que meramente as nossas lutas cotidianas. O que a gente vive aqui no dia a dia é muito pouco comparado àquilo que Jesus vai fazer por nós, tá? E aí ele termina o parágrafo dizendo: somos um povo resgatado. A semente já veio e já esmagou a cabeça da serpente, sendo ferido mortalmente no processo. Lembrar qual é a batalha ajuda a lembrar qual é o final da batalha. Nós precisamos lembrar da batalha e junto com a batalha, tá? Não tô dizendo isso para você ficar sofrendo, para você ficar apavorada. Ai, meu Deus, e agora? Não. Você lembra da batalha, você lembra o momento que você está vivendo. E você lembra também a promessa de futuro breve. Que o nosso Senhor Jesus vai voltar e ele vai esmagar embaixo dos pés dele todos os nossos inimigos. E a última coisa que eu quero pensar aqui com você é que nós também passamos por uma condenação. Assim como o povo judeu daquela época, tá? Nós passamos por uma condenação, só que aquela condenação dos judeus era injusta. Eles não tinham feito nada para merecer aquele decreto de morte. Já eu e você, como pecadoras, nós merecemos a morte. O que é que Paulo diz? O salário do pecado é a morte. Eu e você, nós tínhamos um decreto, uma dívida, algo que pesava sobre nós. E aí, o nosso rei, ele não é um rei tolo como Assuero, que decreta a morte, mesmo ele tendo razão. O nosso rei, a Bíblia diz o quê? Ele veio, se colocou na postura de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Se o nosso rei, se aquele que nos amou, aquele que nos resgatou, se fez como servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, como que eu posso ser diferente de Jesus? Como que eu posso fazer o que eu quero? Se aquele que morreu por mim não fazia a vontade dele, fazia a vontade do Pai, Deus em Jesus providenciou um caminho para mim e para você. E aqui no capítulo 3 de Esté, o que é que tem? Tem a notícia correndo e trazendo pavor a todas as 127 províncias, a notícia da morte, correndo apressadamente, trazendo angústia para o coração dos judeus. Nos dias de hoje, no lugar de um documento anunciando que a gente vai ser morta, a gente tem o quê? A palavra de Deus. Esse aqui é o documento que anda correndo os 4 cantos do mundo. A boa notícia do Evangelho, as boas novas de Jesus. Evangelho é isso, tá? Boas novas. Então, eu e você, nós somos convocadas, chamadas por Deus. A gente recebeu um decreto de vida. Você estava indo no corredor da morte e Deus chegou e disse assim: ei, peraí, você vai viver. Eu tenho vida eterna para você. E cabe a mim e a você compartilhar dessa palavra. E a pergunta que eu quero fazer aqui para você é, para a gente pensar, qual posicionamento nós estamos tomando? A gente está se acovardando? A gente está vivendo com medo? Ah, eu não vou me meter nisso porque vai me dar problema. Ah, eu não vou falar sobre isso. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Mas, por exemplo, dentro do seu lar com seus filhos, você tem que falar o que é certo e o que é errado. Você tem que explicar para o seu filho aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus diz que é o certo. Você não pode ficar calada só aceitando, só aceitando. Jesus, ele diz o seguinte: se você me reconhecer na presença dos homens, quando eu voltar, eu vou reconhecer você como minha filha. Se você me negar, eu vou te negar também. Então, nas nossas palavras, a gente confessa ou a gente nega a Cristo? Nas nossas atitudes, o nosso comportamento, na maneira como a gente trata os nossos filhos, os nossos maridos, qual é o posicionamento que a gente está tendo? Pri, socorro. Percebi que o meu posicionamento está mais pro de Saul, vivo dando desculpa para tudo, vivo sendo negligente, obedecendo a Deus pela metade. O que é que eu posso fazer? Na prática, vá estudar a Bíblia e vá construir uma vida de oração. Porque eu e você, sozinhos, nós somos incapazes
de ter o posicionamento que Deus espera. Por quê? Porque o nosso coração vai sempre querer ir para o lado do pecado. É muito mais fácil, é muito mais comum a gente ser parecida com Saul do que ter a coragem de Mardoqueu para se posicionar, tá? Então, nós precisamos, tá? Do Espírito Santo de Deus fortalecendo a nossa vida. Então, como que eu faço para ter um posicionamento? Eu entendo quem Deus é. Quando eu entendo quem Deus é, eu entendo a minha identidade, entendo o povo a quem eu pertenço e eu passo a viver de acordo com esse reino. E na prática, estudando a Bíblia, mas eu abro a Bíblia, eu leio, eu não entendo. E aí, é como eu disse para você lá no começo. O meu papel aqui é treinar você para entender a Bíblia, sem estar precisando de muleta, sem estar precisando estar aqui assistindo minhas aulas todo dia. Eu quero que você caminhe pelas suas pernas. E o método que Deus me deu para fazer isso, é o que eu ensino lá dentro do mapa da fonte. Eu só vou conseguir entender a Bíblia se eu fizer o seu curso? Claro que não, gente. O meu curso é só uma ferramenta. É só uma maneira que eu peguei, tudo que eu já estudei nesses 30 anos que eu estudo e que eu leio a Bíblia, para facilitar o seu processo. É para quem quer assim, eu tô cansado de dar murro em ponta de faca. Tô cansada de procurar, de ler a Bíblia, leio para frente, leio para trás, leio Provérbios, leio Salmo, não entendo nada. Para você que tá cansada e que quer a ajuda de uma pessoa que tá cansada de andar sozinha, o mapa da fonte é para você. Para você que diz assim, não, tá tudo tranquilo, tá tudo ok, já tô estudando aqui a minha Bíblia, tô aqui nessas aulas só complementando, amém, tá? Continua aqui nas aulas, continua comigo, que é top. Mas se você quer a minha ajuda, vem pra dentro do mapa da fonte, certo? E aí, pra gente finalizar, vamos aqui pra 4 lições, tá? Que a gente consegue tirar de dentro desse capítulo. Eu sempre gosto de encerrar essas aulas pensando em lições práticas. Por quê? Às vezes a gente fica muito na teoria, muito no e a Gag era isso, não sei o quê, e umas coisas muito distantes e pouca realidade, pouca coisa em prática. Eu quero que você saia, se levante aqui dessa aula com coisas práticas para você colocar na sua vida. Então, um dos pilares, por exemplo, lá do mapa da fonte é a aplicação. Você entende a Bíblia, você lê a Bíblia, mas você tem que o quê? Aplicar. Não adianta, eu já fui essa pessoa, tá? Durante muitos anos. Eu lia muito da Bíblia, sempre li desde meus 5 anos de idade. Eu estudava, tinha Bíblias e mais Bíblias de estudo, mas eu era uma mulher não posicionada. Eu era uma mulher, tá? Que fazia só o que eu queria. Eu era vibe Saul. Eu fazia o que sentia no meu coração. Por quê? Porque eu não colocava o conhecimento que eu pegava da palavra de Deus em prática. Ou quando eu colocava, eu fazia só aquilo que era confortável, aquilo que era bom pra mim, entendeu? Quando eu passei a abrir mão da minha vontade de colocar em prática, mesmo doendo a palavra de Deus, foi que a transformação veio na minha casa, veio na minha vida. Quando eu passei a viver o propósito de Deus, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui as 4 lições, que eu quero que você saia aqui com algo prático para você aplicar, tá bom? E depois eu vou compartilhar, vou responder as dúvidas de vocês. Você pode ir deixando aí nos comentários aqui, que daqui a pouco eu volto e respondo tudo, tá bom? Então vamos lá, primeira lição. Nós precisamos nos posicionar. Estar em cima do muro é estar contra Deus. Então, lembra do que Deus disse lá para a igreja de Laodiceia. Porque você nem é frio, nem é quente, porque você é morna, eu vou vomitar você da minha boca. Em nome de Jesus, nós não vamos ser mulheres que vão ser vomitadas da presença de Deus. Nós vamos ser mulheres cheias do fogo do Espírito Santo de Deus, cheias de Deus e decididas e bem posicionadas, tá? Chega de sair, de andar nesse mundo com essa posição morna, tá bom? Segunda coisa, o que é que eu faço para tomar uma posição firme? Vamos lá. Conhecer a Deus, alinhar sua identidade de acordo com o seu conhecimento de Deus e pertencer, fazer parte do povo de Deus.
uma coisa que a gente precisa ter claro. Não tem como você amar Jesus sem amar a noiva. Não tem como você dizer que ama Jesus, que serve a Jesus e você diz, eu não quero estar em nenhuma igreja. Eu não quero viver em comunidade. Isso não funciona. Uma brasa longe do fogo, ela vai apagar. Então, congregue em uma igreja, faça parte do corpo. Porque é em comunidade que a gente cresce, que a gente aprende a ser parecida com Jesus, certo? Primeira coisa, se posicionar. Segundo, para tomar uma posição firme, conhecer a Deus através da Bíblia, ter a sua identidade restaurada a partir desse conhecimento de Deus e pertencer ao povo de Deus, viver em comunidade. Terceira lição, existe uma batalha real pela nossa mente, pelo nosso coração. Fingir que você não vê essa batalha não vai fazer ela desaparecer. Né? Às vezes a gente diz assim, vou fingir que esse problema não está aqui e o tempo vai resolver. Meu amor, o tempo ele não resolve nada. Ele só piora. Meu mentor é que diz, problema, quando a gente deixa para resolver depois, fica igual a Lázaro. Vai só apodrecendo, vai só fedendo. Então não deixe, não finja que a batalha não existe. A batalha existe e ela é real. Fingir que não está acontecendo, fingir que não é, não é comigo. É lá com o meu pastor, não é com a minha líder. Eles é que tem que ir para esse negócio de batalha, tá? Fingir que não acontece não vai fazer os demônios pararem de tentar atormentar a sua vida, de batalhar contra você e contra a sua casa. Quanto antes você perceber isso, se posicionar e se preparar e entrar na batalha, né, com todas as armas, com toda a armadura espiritual, mais cedo você vai ter a sua vitória, certo? Quarta lição e última. Eu e você, nós merecíamos a condenação e nós recebemos a graça. O que é que a gente tem feito com as boas novas de Deus? Tá? Então, como que você tem decidido se posicionar hoje? Nós precisamos nos posicionar como? Pelo Rei humilhado que morreu na cruz por todas nós. Pelo Rei exaltado que ressuscitou e que cuida de nós. E pelo Rei triunfante que em breve vai voltar. Amém? Então, alguém aqui ficou com dúvida em alguma coisa da aula? Coloca aí pra mim. A gente vai fazer o nosso print. Não sai ainda. Não sai sem fazer o print, hein? Calma. Como participar do curso? Mara, tem o link do mapa da fonte na minha bio. Eu vou deixar o link dele também nos meus stories. E você pode me chamar no direct também, que eu te explico tudo. Tá bom? Tinha alguém aqui que tinha perguntado, acho que era a Ju, se o curso pode ser feito por adolescente. Pode sim, Ju. Tenho várias alunas que fazem junto com os filhos de 11. Tem a Camila que fez com a filha dela, que eu acho que tem uns 15 anos. E eles amaram e saíram entendendo a Bíblia. Tá bom? Pri, a aula vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada no meu canal por tempo limitado, ok? De onde era Agag? Rei dos Amalequitas, do povo de Amaleque, ok? Vamos fazer o nosso print de hoje. Vou fazer, inclusive, com um livro que eu indiquei pra vocês. Depois eu vou deixar nos stories o link dele pra quem quiser comprar também e aprender. Amanhã a gente tem capítulo 4, tá? Como entender quem eu sou em Deus? Isa, primeiro você conhece a Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, tá? Mais você vai entender a sua identidade em Deus. A quarta lição, por favor. Nós merecemos a condenação de Deus e nós recebemos ela de graça, tá? Você recebeu o favor, você recebeu a salvação de Deus. O que é que você está fazendo com as boas novas, com aquilo que você recebeu de Jesus? Você está compartilhando com outras pessoas? Você está se posicionando de acordo com a palavra de Deus? Tá bom? Então, bora lá, faz o print, compartilha nos seus stories, tá? Então, bora lá. Daqui a pouco vai sair um print, tá? Um print não, um post com essas lições aqui nos nossos... no feed, e eu vou mandar lá nos grupos um resumo por escrito dessas lições para quem estiver no grupo. Pri, não tô no grupo. Fala comigo no direct que eu vou ajudar você, tá bom?
Pri, quero entrar no mapa da fonte. Tô cansada de bater cabeça, de seguir o meu coração e os meus sentimentos e só quebrar a cara. Quero seguir, quero entender e seguir a palavra de Deus. Fala comigo no direct e vem ser minha aluna lá no mapa da fonte, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, 10:07 com Esté, capítulo número 4.